Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você conhece a obra espírita Memórias de um Suicida? Este livro foi psicografado pela médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, onde sua primeira edição foi lançada na década de 1950 e enriqueceu substancialmente a ideia que se tinha sobre o suicídio e suas tristes consequências no mundo espiritual. Hoje vamos falar sobre esta obra magnífica e para conversar conosco, nós convidamos Núbia Peixoto do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada, Renato. Agradeço muito pela oportunidade de aqui estar e desejo a todos muita paz, muita harmonia, que Jesus nos abençoe. Muito bem, Núbia. Primeiramente, nós gostaríamos de falar um pouco sobre essa médium que psicografou a obra, a médium Ivone do Amaral Pereira. Fale para nós, quem foi Ivone? Muito bem, Renato. Falar de Ivone é algo assim muito prazeroso, né? E até emocionante. É uma médium de grande beleza, de muita simplicidade, de muita humildade, uma médium que soube renunciar, que soube trabalhar pelo próximo, né, que se dedicou à mediunidade com Cristo e que, através da mediunidade, não só deixou-nos obras magníficas, maravilhosas, um legado realmente doutrinário muito bom, mas também atendeu, socorreu a diversos espíritos sofredores. Ivone do Amaral Pereira viveu no século XX aqui no Brasil, então reencarnou no dia 24 de dezembro de 1900 e viveu aqui conosco, né, no nosso país, apenas 84 anos, 83 na verdade. 83 anos. Porque ela desencarnou antes de completar 84 anos, então viveu muito pouco tempo pela grandiosidade da sua tarefa. Mas veio com um compromisso mediúnico muito grande, uma tarefa, e a tarefa primordial dela era a psicografia do livro Memórias de um Suicida. Então, temos certeza que ela cumpriu a sua tarefa, tanto cumpriu que recebeu outras responsabilidades, né? Então, a partir de Memórias de um Suicida, pôde trazer outras obras à lume. Muito bem, Núbia, nós sabemos que um trabalho de missionário desse no campo da mediunidade, ele não é feito por um espírito apenas, o caso da Ivone encarnada. Quem eram os amigos espirituais que acompanhavam a Ivone nessa missão, nesse ofício de apresentar para nós essa visão do mundo espiritual, qual a do mundo dos suicidas? Nossa, Renato, grandiosa a tarefa dessa médium, viu? De grande responsabilidade, muito bem assistida, acompanhada por Bezerra de Menezes, né, que foi o seu orientador durante toda a existência, durante todo o seu trabalho mediúnico. Outros espíritos muito conhecidos e de um desenvolvimento espiritual grande também a acompanharam, né? Como Eurípides Barçanufo, Charles, que era o seu orientador mediúnico, que na verdade foi seu pai, seu irmão, seu esposo em outras existências, e um espírito de muita luz, não é? Que acompanhou Ivone durante toda a sua tarefa doutrinária, mediúnica aqui no Brasil. Além deles, nós vamos encontrar o próprio Camilo Castelo Branco, que aprendeu muito com Ivone, mas que também ensinou muito. Vamos encontrar também, já citei Eurípides Barçanufo, Vitor Hugo, Leon Tolstói. Então, assim, Ivone foi muito bem amparada. Nós aí vamos perceber o vínculo dela com esses espíritos, a relevância da tarefa mediúnica dela. Por essa razão, ela teve uma vida fácil?
subentende, ou pelo menos supõe-se, né, que quem tem muito amparo tem uma vida folgada, né? Não, na verdade não. A gente depois vai entender, mais na frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai entender o porquê das dificuldades, mas Ivone não teve uma vida fácil. Ao contrário, ela fala que os momentos de alegria que ela teve nessa existência foram os da tarefa mediúnica, do trabalho da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita para ela trouxe os momentos de alegria que ela buscava. Deu rigidez àquele caráter, né? Exatamente. Porque as dificuldades elas foram muitas limitações, muita renúncia, né, nessa existência, para cumprir a tarefa mediúnica que ela tinha se comprometido a fazer. Núbia, qual é a ligação que ela tem com esses espíritos suicidas? Por que Ivone do Amaral Pereira para falar sobre esse tema? Exatamente pelo fato de ter sido suicida. Então, Ivone é um espírito suicida reincidente, ou seja, mais de uma vez cometeu suicídio, um no século XVIII, outro no século XIX, outro no século XIX. No século XVIII, como Andréia, por um processo de obsessão, né, que acompanhou desde a infância. Ivone, então, naquela época, Andréia, suicida-se. Da onde que a gente tem essa história? Isso está descrito em alguma obra? Exatamente. Depois de Memórias de um Suicida, Ivone psicografou outras obras, né? Então, psicografou a trilogia, que dentro dessa trilogia está Dramas de Bretanha, que é a obra que relata o suicídio enquanto Andréia. Depois nós vamos ter, lá na frente, o livro Sublimação, que relata existências muito próximas, porque ela viveu no século XIX 2 vezes. Né? Ela nasceu, desencarnou, reencarnou novamente no final do século XIX, e aí comete o suicídio quando se chamava Leila. Então, um espírito que conhecia bem da questão do suicídio, do sofrimento, das consequências desse suicídio, né? E um espírito que teve várias oportunidades de se melhorar e caiu novamente no erro. Então, até se firmar nessa encarnação, exatamente, como a médium Ivone do Amaral Pereira. Então, ela veio, na verdade, com uma tarefa de esclarecimento às pessoas sobre as consequências deste ato. Exatamente, que querem suicidar, ou que já pretenderam suicidar, esclarecendo as consequências desse ato e trazendo, assim, uma mensagem de esperança, né, de fé, de confiança, para que essas pessoas mudem, né, a forma de pensar e de agir. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e conversando hoje sobre o tema A Obra Memória de um Suicida. Núbia, quem é Camilo Cândido Botelho, protagonista desta obra? Renato, Camilo Cândido Botelho é, na verdade, o pseudônimo de Camilo Castelo Branco.
Camilo Castelo Branco foi um jornalista, escritor muito famoso em Lisboa, Portugal. Nasceu em 1825, ou seja, viveu em Portugal no século XIX. E as suas obras foram amplamente divulgadas, inclusive ele foi um dos primeiros escritores romancistas a ganhar dinheiro com as suas próprias obras. Então ele fez bastante sucesso, foi bastante conhecido em Portugal e por para não ter problemas de autoria, Camilo Castelo Branco se apresenta como Camilo Cândido Botelho. Um Camilo só com outro sobrenome. Com outro sobrenome, exatamente. O que Ivone relata sobre o período de psicografia desta obra Memória do Suicida? Como é que ela relata isso? Como é que ela viveu esse período? Esse período bastante intenso. Na verdade, Camilo Castelo Branco começa a conviver com Ivone na idade de 12 anos de Ivone. Então, ele começa a se relacionar com Ivone na infância de Ivone ainda, né? E acompanha Ivone por 14 anos. Então, há aí toda uma ligação, um vínculo mediúnico mesmo, né? Um momento de sensibilização da médium com o espírito Camilo Castelo Branco. E então, em 1926, Ivone começa a psicografar Memórias de um Suicida. Nesse período, ela ainda tinha pouco conhecimento doutrinário, na verdade, né? E Camilo Castelo Branco, menos ainda, ele não tinha conhecimento doutrinário para a realização da obra. Então, ele escreve, ele narra essa obra, e Ivone, em desdobramento, presencia, ela visualiza, ela assiste, né? Na verdade, todas as cenas do livro. E interpreta. Ela participa, exatamente. E aí, quando ela vai para o momento da escrita, ela tem bem claras as imagens, os acontecimentos, e aí ele então relata os acontecimentos que, na verdade, ela tinha vivido, né? Nesse processo de desdobramento mediúnico. Então, é muito interessante porque a obra tem uma fidelidade maior quando isso acontece. Quando o médium vivencia, quando ele vê as cenas, né? Assim como Chico Xavier teve a oportunidade de presenciar, de ver as cenas de Paulo e Estevão, do livro Paulo e Estevão. Então, as cenas fortalecem o médium, né? Dão mais veracidade à obra. E aí essa obra, então, foi assim escrita e ficou arquivada, guardada por 30 anos. Até que os espíritos liberassem, autorizassem a publicação. Para a publicação, exatamente. Núbia, o que o Camilo relata sobre o sofrimento dele no Vale dos Suicidas? Tá, antes de entrar nesse, só para fechar, Renato, que eu acho que é importante dizer, depois essa obra foi revista por Leon Denis. Tá? Então, Leon Denis faz a abordagem doutrinária da obra. E aí, então, em 1956, ela vem a publicação. Editada. Exatamente. Então, qual a pergunta? A pergunta era o que ele relata, qual era o estado, o que ele viveu no Vale dos Suicidas. Claro. Que é impressionante, inclusive. Exatamente. E Ivone presenciou isso. Né? O relato de Camilo Castelo Seguramente, Branco. por ser suicida, ela deve ter passado por lá, com certeza, 2 vezes. Tendo reminiscências, né? Olha só. Então, ele relata o sofrimento de um suicida, né? Ao se deparar com a realidade de que a vida não termina. Ele relata, inclusive, que era uma decepção, né? Nossa, ele achava que tinha resolvido um problema e o problema não tinha acabado. A decepção começa no momento do suicídio, não é? Quando ele vê que o corpo dele estava morto, mas que ele continuava vivo. Respirando. Tendo fome, dor, exatamente. Frio. E aí ele fica num processo de muita confusão, em que ele fica entre o cemitério e a cidade em que ele morava, né? 7 meses depois... Acompanhando a putrefação ele acompanhando, sofrendo, sentindo dores. E aí, 7 meses depois, ele é arrastado, né, conduzido ao Vale dos Suicidas.
Então, é como um réprobo, que ele chama, não é? Que é aquele espírito fracassado, culpado, né? Por ter tirado a própria vida. E ele narra o sofrimento daquela região, em que se ouvem gritos, gemidos, dores, em que as pessoas que ali estão reveem os seus suicídios, aquelas cenas de sofrimento, de conturbação, e ele sofre toda daquela situação, né, então, não só de visualizar as cenas dos suicídios dos outros, que era deprimente, como o próprio sofrimento dele. Né? Da dor no ouvido, né? Da dor no ouvido, de sentir o sangue escorrendo, né? De presenciar, de observar que o corpo dele... O arrependimento de ter feito aquilo. Sofria, né? As dores daquele acontecimento. Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema A Obra Memória de um Suicida, com a nossa amiga Núbia. Núbia, existe um lugar aonde o suicida vai, que nós estávamos falando no bloco passado, que é o Vale dos Suicidas. Quanto tempo é o inferno e aí é o fogo eterno? Ele tem um tempo que ele vai ficar por ali, porque o crime do suicida é um crime contra a própria vida, né? Exatamente. Como um criminoso, né, o suicida tem que sofrer as consequências dos próprios erros. E sofre. Claro, né? E sofre. Né? Ou seja, nós somos os causadores do nosso próprio sofrimento. Né? Uhum. Então, nós só sofremos aquilo que nós causamos mesmo, para nós mesmos. Né? Então, a condição do suicida não é diferente. O próprio Vale dos Suicidas não é uma criação de Deus. Ao contrário, né? É uma criação nossa. Deus permite para que a gente possa ter um local propício para o fim, né? Aprendizado, né? Nós criamos aquele ambiente pela nossa conturbação, pelas dificuldades, né? Daquela condição de suicida. Então nós plasmamos, nós que eu digo assim, o espírito suicida plasma aquele ambiente. Então é a própria situação de sofrimento e dor que ele se encontra, de perturbação interior. Né? O pensamento que vai criar aquele ambiente tenebroso, né? Todo aquele ambiente de dor, de sofrimento, para reviver os fatos do momento do suicídio, né? Os fatos que antecederam o suicídio. Então, aquele ambiente foi criado, plasmado pelos próprios espíritos suicidas. Né? E não é eterno. Ainda bem que não é eterno, né? Não há pena eterna. Não há pena eterna. Nós temos que lembrar que Deus é soberanamente bom e justo. Né? Deus nos quer livres, né? Das amarras dos sofrimentos, dos erros, dos nossos erros. Né? Então nós caminhamos para o progresso, sempre. O progresso é lei.
Então, é para lá que a gente caminha. E respeita o livre-arbítrio, né? E respeita porque o indivíduo que tirou a vida como o suicida tira a vida, é porque ele quis. Claro. Se ele quis, Deus dá a oportunidade para que ele se recupere, né? Com o tempo necessário. Para que ele, inclusive, se arrependa, né? Que ele veja o mal que ele causou a si mesmo. Então é um momento de reflexão, na verdade, não é? O momento ali, naquela região de sofrimento, é um momento de reflexão, de aprendizado, de rever valores, né? De repensar a existência. Núbia, né? A relação com a permanência lá, com o tempo em que ele tinha de vida na encarnação que ele ceifou? Claro, Por exemplo, uma pessoa de 20 anos que tinha que viver até os 80, ele, tirando a vida, ele vai ficar ali algo próximo de 60 anos, ou pode ter uma forma em que ele antecipe esse resgate a fim de sofrer uma nova encarnação, por exemplo? Claro. Olha só, Renato, tudo é muito relativo, né? A própria Ivone A. Pereira, na condição de Andréia, quando ela comete o suicídio, na condição em que ela estava, de um processo obsessivo muito intenso, desde a infância, ou seja, ela comete o suicídio não pela vontade própria, mas induzida por um irmão obsessor. Certo. Então, o que acontece? Nessas condições, o sofrimento é um pouco menor, né? Então, Andréia, a responsabilidade é um pouco menor, porque ela não tinha noção do que estava fazendo. E então, Ivone, nessa condição, ela não vai para o Vale dos Suicidas. Só que depois, não é? Como Leila, aí não. Aí ela fez a opção, ela tinha ciência do que ela estava fazendo, ela foi ao suicídio por vontade própria. Então, nessa condição, ela passa pelo Vale dos Suicidas, né? Na condição de réprobo. E o tempo que ali permanece um espírito suicida é o tempo em que esse corpo ainda tinha de fluido vital. De vitalidade. De vitalidade. Então, fica ali até que se esgote essa vitalidade, né? Porque era o tempo que a pessoa ainda tinha de vida e que ela ceifou. Não é? Aí vem a justiça divina, não é? Nada foge a essa justiça, a essa lei, e a consequência dos atos, né? Exatamente, as consequências dos atos. Então, nada foge da naturalidade mesmo, né? Do que é natural, do que é lógico. Você vai viver o tempo que faltava de vida. Logicamente, né, e aí a gente faz uma pontuação, existem várias exceções, né, de espíritos que, por méritos passados, por um trabalho que desenvolveu no passado, pela caridade que já exerceu, pelo amor que ainda, né, que traz pelo semelhante, enfim, pode sim, não é, receber mais uma assistência em tempo mais hábil, enfim, em que se amenizem as dores e as dificuldades. Né? Nós vemos relatos da Ivone neste livro, onde ela menciona inclusive um fato semelhante a isso, dizendo que há tipos de suicidas que não tem ganho nenhum em permanecer no plano espiritual, que a encarnação vem como um alívio, como uma forma de tratamento dessa condição de suicida, né? Exatamente. Aí ela tem uma encarnação para cumprir aquele tempo que ela tinha de fluido vital, para depois ela retornar. Exatamente, até porque o perispírito deformado, às vezes precisa do choque da reencarnação para poder reconstituir-se perispiritualmente. É verdade. Né? Então é um tempo mais curto. Muito bem, nós vamos assistir uma matéria sobre a Ivone do Amaral Pereira, seu legado mediúnico e, em especial, sua relação com a obra Memórias de Suicida. Acompanhe conosco. Ivone do Amaral Pereira, notável médium brasileira, viveu suas primeiras experiências na mediunidade desde a infância. Desenvolveu diversos tipos de mediunidade e era comumente assistida por espíritos de grande estirpe, como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canalejas e Bittencourt Sampaio. Uma particularidade da mediunidade de Ivone era a constante interação com espíritos suicidas, aos quais nutria um carinho especial, sendo que muitos deles converteram-se em espíritos amigos da médium. Em uma dessas ocasiões, teve contato com Camilo Castelo Branco,
o espírito que ditou uma das grandes obras de destaque para a doutrina espírita, Memórias de um Suicida, elucidando claramente sobre os malefícios do suicídio para a marcha evolutiva do espírito que o pratica. Ivone do Amaral Pereira, com sua dedicação e zelo infindáveis ao espiritismo, desdobrou em suas obras de luz o esclarecimento que iluminou almas e acalentou corações, através da consoladora doutrina que revive os ensinamentos do Cristo. Núbia, quais são as consequências em outras reencarnações para um espírito suicida? Olha, Renato, as consequências em outras reencarnações são realmente bastante problemáticas, né? Porque com o suicídio o espírito danifica o perispírito, né? Ele danifica a forma, vamos dizer assim. A forma para a carne. A forma para a carne. Então, consequentemente, ele vai trazer problemas graves, orgânicos, né? Deformações, mesmo problemas mentais, né? Dificuldades grandes pelo mal que ele causou ao corpo físico. Isso não quer dizer que todo deformado fisicamente ou deficiente mental tenha sido um suicida, exatamente. Né? Mas é um dos fatores que pode gerar. Né? Exatamente, é uma das consequências para o espírito suicida. Logicamente que outros também podem nascer com o corpo perfeito. Se a tarefa, né, que lhe compete é uma tarefa de grande responsabilidade. Núbia, nós estamos chegando então no final do nosso programa e nós gostaríamos que você deixasse um recado de esperança aos nossos telespectadores que porventura já tenham pensado em cometer suicídio. Por que vale a pena viver, Núbia? Sim, a vida ela tem que ser vivida com alegria, com entusiasmo, porque é uma oportunidade que nós recebemos de Deus, nosso Pai. É uma dádiva divina. Então, a gente tem que enfrentar as dificuldades com fé, com confiança, com coragem, né? Não desistir nunca, jamais. Muito bem. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Nós agradecemos a presença da Núbia conosco aqui no programa de hoje e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Fiquem com Deus.